Boa tarde a todos. Mais uma vez, ter vocês aqui comigo. É apenas mais uma análise rápida com relação às aulas que nós estamos tendo online, lidas pelo governo do estado de São Paulo e chanceladas, ou seja, e divulgadas, midiáticas também utilizadas por nós. Um dos inúmeros temas que buscou tentar compreender, ou então solução, com certeza foi política, sobre a estética, sobre a ética, mas a filosofia se debruça ainda para tentar entender o que, de certa forma, todos nós, seres humanos, prezamos, ou seja, todos queremos e defendemos, que é sobre a questão da liberdade. E fica aí uma pergunta. A liberdade é um valor, e sendo um valor, nós queremos fazer com que ela aconteça, então, necessariamente, a liberdade é um valor positivo. Mas o que é liberdade? Uma ideia, a temática da liberdade, ela não é uma temática apenas do mundo atual, mas a temática da liberdade, ela se propaga desde o mundo antigo. Para vocês terem uma ideia, os gregos foram os que mais se debruçaram na antiguidade para tentar entender o que é a liberdade. Nesse caso, já que a liberdade ela não foi compreendida, ela não foi definida lá na Grécia e ela se arrastou até hoje, daí eu já deixo de antemão que não sou eu que vou resolver. Na verdade, sou eu que irei apenas trazer para a luz um pouco de reflexão. Eu irei trazer à luz um pouco aí sobre o que é a liberdade no sentido bem corriqueiro, no sentido bem senso comum, nada tão filosófico, nada tão científico, apenas para poder afinal de contas, toda vez que falamos de liberdade, nós nos sentimos animados. É uma temática que nos anima, que nos deixa feliz. Afinal de contas, todos ansiamos por essa liberdade. Bom, um dos conceitos que é defendido por todos e que eu vou usar como início seria a liberdade a capacidade de ir e vir? Ou seja, quando eu não sou restringido, quando eu não sou tolhido, quando eu não sou impedido de ir e vir aonde eu desejo, aonde eu quero, então a liberdade seria isso. Ou seja, nada e nem ninguém, uma vez que somos livres, uma vez que a liberdade é minha, é própria, então ninguém pode impedir. Será liberdade isso? O ir e vir? Ou, além do ir e vir, seria a liberdade também a capacidade de expressão? Ou seja, todos nós, enquanto seres humanos, enquanto seres dotados de logos, ou seja, linguagem, só para ficar bonito, logos, linguagem, pensamento, e assim, dependendo da forma como se traduz ou da forma como se utiliza essa palavra, seria a nossa liberdade, essa capacidade de expressão. O que é a capacidade de expressão? É a capacidade de falar e de dizer aquilo que sentimos, aquilo que pensamos. Seria a capacidade de manifestar por meio da linguagem aquilo que nós estamos, de certa forma, querendo com que os outros entendam. Afinal de contas, uma das funções da linguagem é representar aquilo que o nosso pensamento livre, se a liberdade for a força de expressão, o modo pelo qual nos expressamos, seria a função da linguagem representar de forma concreta aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós queremos com que o outro entenda. Bom, temos dois conceitos: liberdade no sentido de ir e vir, e liberdade no sentido de a capacidade de nos expressar, ou a capacidade de expressão. Até aí tudo bem. Penso que todos nós, não só eu, tem essa nítida ideia
de liberdade. Afinal de contas, é o que a gente mais ouve por aí. Todos nós temos a capacidade de ir e vir. Nós não podemos ser impedidos. Todos nós temos a liberdade de expressão. Ninguém pode impedir essa nossa liberdade. Ninguém pode impedir com que a gente se cale. Né? Ou, note que a gente não consegue, de certa forma, nesses dois itens que eu falei para vocês, a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão, a gente não consegue, de certa forma, dizer o que é liberdade. Apenas manifestar um conceito, uma ideia, né, do que ela seja. E tanto faz a forma que nós possamos usá-la ou usamos, de certa forma nós estamos, de acordo com todos, usando da nossa liberdade. Outro conceito, seria a liberdade a nossa capacidade também de ter o que comer? Ou seja, ter o que comer, né? Você ser livre para você ter o que comer é algo fundamental, né? Nesse caso, a gente entra aí numa seara que eu gosto de polarizar. Se ter o que comer é também liberdade, uma vez que a comida é algo necessário para alimentar o nosso corpo, seria a liberdade de ter o que comer superior à liberdade de expressão? Ou à liberdade de ir e vir? Ao longo dos tempos, inúmeras correntes filosóficas, tais como eu destaco uma que me é muito caro, que eu gosto muito e que eu abraço e defendo muito essa ideia, é a corrente do existencialismo. O existencialismo é uma filosofia, é uma corrente filosófica que surge ali por volta do século XIX, início do século XX, que vai ter inúmeras figuras que irão se destacar nessa corrente filosófica. Porém, a de maior destaque ali, que eu, no caso, julgo, não que ele seja maior que Platão ou que seja menor que Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, porém ele que, de certa forma, vai expressar melhor essa questão do existencialismo, que é o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Sartre, um dos teóricos do existencialismo, diz que, na verdade, o ser humano, ele não busca liberdade, porque ele já é a própria liberdade. Vamos tentar explicar isso, né? Ou seja, para Sartre, nós, enquanto seres humanos, somos seres que estamos condenados ao exercício da liberdade. Não tem como fugir. Uma vez que a liberdade faz parte constitutiva, ou seja, está presente em nós. Nós somos a representação máxima dessa liberdade. Mas como assim? Como assim o ser humano é a representação máxima dessa liberdade? Sartre vai dizer que o homem, dentre todos os animais que existem, né, entre todos os seres que existem, o homem, ele é dotado, aí parafraseando, Sartre já está parafraseando Aristóteles, lá no século IV a.C., o homem é dotado de escolha. Né? O homem é um ser contingente. O que é ser um ser contingente? Ser um ser contingente é entender que tudo que está ao nosso redor é possível e passível de transformação, de mudança. Ou seja, nós não somos seres estáticos. Por exemplo, pegando aí o pensamento do nosso querido Mário Sérgio Cortella, né? O homem não é um ser pronto e acabado, assim como roupa, sapato, pente, lápis, borracha. Né? Esses seres que são prontos e acabados, eles nascem prontos e se desfazem à medida com que eles vão se desgastando. O homem, na verdade, e aí a gente vai entender melhor porque que o Sartre diz que nós somos seres condenados à liberdade, o homem é um ser que nasce não pronto e tem a capacidade, através das escolhas que ele faz ao longo da sua trajetória, de ir se fazendo. Ou seja, já que a gente nasce não pronto, a gente se faz à medida com que a gente vai interagindo e transformando o mundo que a gente está interagindo, que nós estamos interagindo. Acho que ficou melhor assim, né? Ou seja, o homem é um ser dotado de escolha, e a escolha faz com que nós, de certa forma, passemos, de certo modo, a ter que tentar, a todo custo, estarmos evoluindo, estarmos nos transformando, estarmos mudando. Nesse caso, já que nós somos condenados à liberdade, nós somos a própria liberdade, nós não temos como fugir, né?
por mais que a gente tente fugir, às vezes, da liberdade ou do exercício da liberdade, porque, de certo modo, às vezes nós temos essa propensão, essa vontade até, né? Nós não temos como fugir dela, porque ela está em nós. É justamente nesse ponto que eu quero tocar. Por quê? Porque muitas vezes a liberdade, ela traz um problema. Por quê? Qual é o problema que a liberdade nos traz? A liberdade, muitas vezes, ela nos angustia. Ou seja, ela nos traz angústia, nos traz depressão, nos traz tristeza. E é justamente por esse sentimento de angústia que Sartre vai chamar de má fé, que muitas vezes nós acabamos, de certo modo, tentando aí fugir, né? Às vezes nós preferimos, de certa forma, tentar negar a nossa liberdade, porque nem sempre a gente, nem sempre a gente quer escolher, e infelizmente não querer escolher. Muitas vezes a gente... Por que muitas vezes a gente não quer escolher? Porque é muito fácil, né? Você decidir entre A e B, entre aquilo que é diferente. Mas o complicado é você decidir entre A e A. Aquilo que é bom, bom, e aquilo que é mal, é mal. Então essa decisão, esse fato de ter que escolher entre coisas que vão nos trazer, de certa forma, um peso, né? Um pesar em nosso raciocínio, um pesar em nossa reflexão, é que nós muitas vezes aí nos angustiamos. Tá? Então, o homem, enquanto ser de liberdade, enquanto ser que, de certo modo, exerce o seu poder de escolha, se angustia porque muitas vezes não quer escolher, né? E ele vai, de certa forma, ser obrigado a escolher. Tudo bem? Para vocês terem uma ideia, pessoal, a temática da liberdade ela é até mais profunda do que nós estamos discutindo aqui, né? Porque além do existencialismo, que traz um conceito de liberdade, de certa forma, próprio do homem, e que tudo, de certa forma, está relacionado com o nosso poder de escolha, ou seja, tudo aquilo que existe no mundo é necessariamente fruto daquilo que nós fazemos. Ou seja, as consequências, as causas do que o mundo tem, que existe nesse mundo, é fruto daquilo que nós fizemos. Né? Para vocês... Só para a gente ter uma noção, tá? Então, no mundo atual, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Nesse momento aí de pandemia, a temática da liberdade, ela nos é muito válida para refletir sobre, né? Afinal de contas, estamos vivendo isolamento social, porque também entendemos que por ordem e recomendação, de certa forma, não é em ordem, mas recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, fala-se que que o isolamento social com relação à pandemia é uma das melhores formas de você frear o contágio desse coronavírus, né, desse Covid-19. Tá? Então, justamente por isso que eu estou trazendo para vocês. Tá? É necessário aí que a gente tenha o quê? Usarmos a nossa liberdade não só para pensar unicamente, pensar como um tapa-olhos, aquilo que é colocado nos cavalos, apenas para eles olhar para frente, mas para a gente pensar num todo, né, em 360 graus, para a gente entender o quê? Que existem pensamentos divergentes, que existem vontades divergentes, que ninguém, querendo ou não, apesar de sermos todos seres humanos, ninguém é obrigado a pensar igual, e é que é necessário que abraçarmos aí as liberdades, abraçarmos o outro, para que possamos, de certa forma, juntos, tentar produzir aí um mundo melhor. É até utópico falar em um mundo melhor, né? Utópico no sentido que pode ser que não exista um mundo melhor. Porém, o mundo, ele na verdade, se ele está ruim ou se ele está bom, ele é fruto das escolhas nossas, das nossas escolhas, das nossas decisões, da nossa contingencialidade. Ou seja, daquilo que nós, de certa forma, fomos lá e mudamos e transformamos. Tá? Na próxima aulinha, eu vou falar para vocês sobre as 3 concepções que existem de liberdade, além do existencialismo. Né? O existencialismo aí é uma concepção de liberdade que a gente chama de liberdade dialética, relação do homem com o mundo e com ele mesmo. Né? Ou seja, o mundo é fruto das escolhas que o homem faz e pronto. Existe a corrente filosófica do libertarismo, lá trazida por Sócrates, que é semelhante até ao existencialismo. Porém, dentro do libertarismo, a ideia da consequência e da causa,
né? Ela não é, de certa forma, impeditivo e muito menos traz a má fé ao homem, voluntariamente ou não, com relação à sua liberdade. E outro item da liberdade é o item mais usado, que nós chamamos de determinismo, né? A liberdade determinista. O que é isso? É aquela velha frase, aquela velha máxima que nós falamos, né? Que a minha liberdade termina quando começa a sua, e que eu discordo, né? Se a minha liberdade termina quando começa a de vocês, significa então que primeiro eu tenho que ser livre, deixar de ser livre para que vocês possam ser livres. Ou seja, nós estamos sendo causa e consequência do outro, né? Isso, de certa forma, eu procuro não defender esse modelo de liberdade, esse tipo de liberdade, apesar de ser interessante, apesar de muita gente acreditar nisso, né? Eu falo que ela traz muitas consequências aí para nós, porque nós vamos sempre julgar o outro e nunca julgar a nós mesmos. Nós nunca vamos nos entender como consequência também das nossas atitudes. Sempre vamos jogar no outro que o outro é responsável. Assim como a gente está jogando aí na China, né? Que é por a pandemia, por o coronavírus ter vindo de lá, a gente está colocando eles como sendo a única causa, o único efeito, a única consequência para tudo que está vivendo. Tá? Então é necessário a gente pensar nesse momento aí com mais alteridade. O que é pensar com alteridade? Alteros. Pensar no outro, se posicionar no lugar do outro. É necessário termos mais empatia. Né? O que é empatia? É você, de certa forma, andar de braços dados com o outro. Mas todos nós somos, de certa forma, não obrigados, mas é um dever, como Kant falava, é um dever fazer com que o outro também tenha as mesmas condições que eu tenho. Afinal de contas, você tem que exercer a sua liberdade de modo ético, ou seja, não faça com o outro aquilo que não queres que faça com vocês. Até a próxima!